Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as tabuinhas de argila escrita cuneiforme do Palácio de Ebla e a possível referência aí aos patriarcas hebreus, Abraão, Isaac. Será que existe nessas tabuinhas a prova de que temos Abraão e Isaac realmente datados de 2000 a.C.? É disso que eu vou falar aqui no vídeo aqui. Bom, essas tábuas de Ebla, elas são uma coleção de 1.800 tábuas de argila completas, 4.700 fragmentos, que foram encontrados no palácio da cidade de Ebla, na Síria. As tábuas foram descobertas pelo arqueólogo italiano Matteo Paolo Mattiae e sua equipe em 1974, durante escavações na antiga cidade de Tel Mardik. As tábuas que foram encontradas in situ, elas estavam distribuídas em prateleiras que mantiveram muitas de suas etiquetas de argila contemporâneas para ajudar a referenciá-las. Todas elas datam do período de 2500 até 2250 a.C. Hoje as tábuas estão mantidas em museus nas cidades sírias de Alepo, Damasco e Idlib. Esse livro aqui, tá, de arquivística do Armando Malheiro, ele mostra até uma figura de como foram encontradas essas tábuas aqui, né? Foram encontradas aqui. Então, foram encontradas um verdadeiro sistema arquivístico, né? O Palácio de Ebla dispunha de um verdadeiro sistema assente numa rede de depósitos de arquivos. Sistemas internos da rede, isto é, cada unidade de depósito subsistema, desenvolvia-se com organização própria. Continha um arquivo central para documentação, muitos documentos falando de operações administrativas, individuais. Suma, estamos perante uma estrutura sistêmica cujo objeto e cuja praxe assentam já em princípios intuitivamente assumidos. Então, esse material foi encontrado lá, então, em Ebla, né? Duas línguas aparecem na escrita das tábuas: o sumério e a língua até então desconhecida que usava a escrita cuneiforme suméria, como uma representação fonética da língua então de Ebla falada localmente. Essa última escrita foi inicialmente identificada como proto-cananeia pelo professor Giovanni Pettinato, que decifrou as tábuas porque antecedeu as línguas semíticas de Canaã, como o garítico e o hebraico. Pettinato mais tarde se retratou dessa designação e decidiu chamá-la simplesmente de Eblaíta, o nome pela qual é conhecida hoje. A aplicação dos textos de Ebla a lugares ou pessoas específicas na Bíblia causou controvérsia e se concentrou em saber se as tábuas faziam referência à existência de Abraão, Davi, Sodoma, Gomorra, entre outras referências. O Giovanni Pettinato fez declarações sensacionalistas nesse respeito, tá? E gerou uma crise acadêmica sem precedentes. O conteúdo político do conflito árabe-israelense também teve peso nessa questão toda, porque ela funcionou como uma prova das reivindicações sionistas sobre a Palestina. Bom, o resultado final dessa agitação toda é descrença, ou seja, as alegações do Pettinato foram consideradas excepcionais e infundadas. Grandes quantidades de desinformação vazaram para o público. O consenso atual é que Ebla, na arqueologia bíblica, tem um papel estritamente mínimo. Tá? Isso aqui é uma referência que eu vou dar aqui de uma revista, na revista Science. Apareceu um comentário do Herschel Shanks, que é a autoridade em arqueologia bíblica. Ele descreve, ele se queixa dos arqueólogos bíblicos norte-americanos
como irresponsáveis e que distorceram as tabuinhas de Ebla por razões políticas. Tá? Aí você vai dizer assim, não, mas isso aí é um exagero, isso aí o pessoal fala, bom, vamos ver aqui que o Randall Price, que é um arqueólogo cristão, tá? O que ele vai falar sobre essas tabuinhas de Ebla? Porque você pega aí, por exemplo, Israel Finkelstein, não fala nada de Ebla quando fala dos patriarcas. O Hofmeier não fala nada de Ebla. Richard Hess, ninguém fala de Ebla. O que o Randall Price vai falar? Vai aparecer aqui nesse livro aqui, Manual de Arqueologia Bíblica, né? Na página 74. Ele vai dizer assim, ele fala dos tabletes de Ebla, tá? E fala do David Noel Friedman. No entanto, na última parte do século XX, os estudiosos julgaram os antigos paralelos do Oriente Médio como pouco convincentes, e o material de Ebla foi considerado controverso e repleto de dificuldades interpretativas. Já está descartando, né? Aqui na página 49, ele volta a falar do assunto. Vamos ver o que ele diz na página 49. O epigrafista de Ebla, Giovanni Pettinato, afirmou que havia 4 textos de criação, né, paralelos ao Gênesis, comprovados em 3 tabletes, que continham 2 versões similares nos tabletes cuneiformes desenterrados em Ebla, na cidade de Tel Mardik, né, uma importante cidade próxima a Alepo, na Síria, e datados do terceiro milênio antes de Cristo. No entanto, os tabletes de Petinato pensava conter histórias da criação são agora conhecidos como compilações lexicais, e a maioria dos materiais de Ebla existentes trata-se de listas lexicais bilíngues e encantamentos. Ebla não produziu nenhum texto narrativo literário como as histórias sumério-babilônicas da criação. Talvez porque essas fossem mais provavelmente encontradas nos tabletes da escola dos escribas, e apenas o conteúdo do que estava nas salas do palácio foi recuperado. São as notas administrativas. Né? É importante notar que esse aspecto, sendo que as primeiras traduções de Petinato e as alegadas interconexões entre Ebla e a Bíblia permaneçam em circulação na internet. Ou seja, apesar de ser pouco provável, como ele se referiu, isso ainda circula na internet. Isso o texto do Randall Price. Aqui mais um texto aqui, lendo o passado, do Hooker. Ele fala assim, foi estimado que 80% das palavras dos textos de Ebla são sumérias. Entremeados entre esses sinais sumérios, os 20% restantes refletem a língua local, hoje denominada eblaíta. Falando de modo genérico, os substantivos e os verbos são encontrados em textos econômicos, são escritos em sua maioria em sumério, e grande parte das preposições, pronomes, conjunções e nomes próprios em eblaíta. Então, ele fala: 80% dos textos são administrativos e dizem respeito à indústria têxtil, ao comércio de metais, à agricultura e aos assuntos pessoais. Quando foram encontrados pela primeira vez os poucos textos políticos e geográficos, julgou-se que continham as primeiras referências à cidade de Assur e a muitos nomes dos lugares citados na Bíblia. No entanto, diminuída a excitação inicial, um estudo mais detido eliminou a maioria dessas ideias especulativas.
Só foi possível até agora o acesso a alguns textos literários, a encantamentos sumérios, a um hino sumério em louvor do Senhor do céu e da terra, e alguns textos muito problemáticos em heblaíta. Então, nós temos a opinião aqui do Hooker, nós temos a opinião aqui do Randall Price. Não há aproveitamento para a arqueologia bíblica das tabuinhas de Ebla. Não é citado Abraão, os patriarcas. Isso são especulações que circulam na internet, mas que não têm amparo na arqueologia. Muito obrigado, então.